Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um Plantão Fala Ansiedade. Nosso Plantão Fala Ansiedade é justamente o tempo que a gente tem para bater um papo, para responder perguntas, comentários. Quero saber como é que vocês estão nesse domingão. Já sabem que a gente está na nossa pré-maratona, hoje dia 24 de maio de 2020, domingo, a 1h, 1 e pouquinho, peço desculpa ao meu atraso, mas como eu falei, estamos em pré-maratona, então já fique sabendo que todo dia, a 1h temos um encontro e eu espero que você possa participar. Às vezes vai ser pelo plantão, como hoje, às vezes vai ser como Fala Ansiedade, como amanhã. Às vezes vai ser como um podcast Chega de Crise, como quarta e sábado, como foi ontem. Mas todo dia da semana, até dia 8 de junho, quando começa a nossa Maratona Chega de Crise. Nossa Maratona Chega de Crise vai do dia 8 ao dia 15 de junho. E como o nome já sugere, a gente vai ter uma série de super aulas para te ajudar a se libertar de uma vez por todas das crises de ansiedade. A gente não chega de bobeira numa maratona, então a gente está se aquecendo na pré-maratona todo dia com alguma dessas nossas linhas editoriais à 1h, na maioria das vezes aqui no Instagram e na quarta e sábado lá pelo YouTube, quando a gente faz o nosso podcast Chega de Crise. Quero saber se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem. Se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, pode colocar o seu nome, de repente o estado, a cidade de onde você está falando. Apertar no coraçãozinho sempre é bem-vindo, porque você ajuda também o Instagram a entender que esse é um conteúdo que vale a pena ser compartilhado para mais pessoas. E quem sabe a gente pode bater um papo positivo, um papo que possa promover algum tipo aí de alívio ou de um bem-estar emocional. Jardim falando, ansiosa, esperando, legal. Olá, Andréia, a Grazi falando de Porto Alegre. Rogério. Opa, voltamos. Olá, Viviane, Dizzy. Já temos perguntas e comentários, o pessoal falando que não tá tão bem não. A Josiane, quer dizer... o Josiane, né? Josiane Brinto, Carlinho. Oi, Karina, boa tarde, Neide. Bom, gente, então como você já conhece, o Plantão Fala Ansiedade surgiu justamente porque a gente já tinha o nosso Fala Ansiedade e não dava tempo, às vezes, de responder as perguntas. O Fala Ansiedade é temático. Inclusive, amanhã, segunda-feira, dia 25 de maio, à 1h, o nosso Fala Ansiedade vai ser sobre uma equação matemática das emoções. Eu só vou dar um spoiler rápido. O tema de amanhã vai ser: perdoar é igual a perder e doar. Agora, da onde veio essa equação? Perder o quê e doar o quê? Aí vocês vão ter que assistir o nosso Fala Ansiedade amanhã a 1 para descobrir. Bom, Rogério falando de Almeida, Rogério Almeida do DF, né? Oi, Samela, boa tarde. Legal, Samela. Vocês firme e forte, né? Samela e o Israel, de repente ele aparece por aqui. Samela está participando do nosso treinamento Chega de Crise também, nosso treinamento online. Estava ontem lá no nosso Chega de Crise, está hoje aqui. Um privilégio, uma honra ter você aqui, Samela, participando do nosso treinamento e ao mesmo tempo acompanhando nosso conteúdo gratuito aqui. Bom, gente, vamos entrar direto nas perguntas para aproveitar o máximo possível do nosso tempo. A Neude trouxe aqui um comentário, né? Eu estou péssima em tempos de pandemia, fui pro Rivotril. Neude, espero que ao ter ido pro Rivotril, como você falou, espero que tenha sido pelo menos com uma orientação médica, né? É uma coisa muito importante da gente não se automedicar, principalmente em relação a medicamentos
que estão relacionados a essa questão dos nossos sentimentos, nossas emoções. É importante sim uma orientação médica. Cada pessoa, cada contexto, cada situação, cada organismo reage de um jeito. E aí, para quem não é médico, em especial talvez para quem não é psiquiatra, que seria o ideal, não vale a pena receitar, indicar e nem comentar. Por isso que eu simplesmente não comento, e quando qualquer um vai falar de remédio, eu gosto de deixar muito claro: eu sou psicólogo, sou terapeuta, sou constelador familiar, assim, sou um monte de coisa, mas médico eu não sou. Então, eu não falo sobre remédio no sentido de indicar, e quando eu falo, é claro, sempre orientando, como vários médicos, psiquiatras que eu conheço falam, que o remédio ele pode ser um apoio, mas é importante que você trate as emoções, né? Como eu falo sempre, não vou me cansar de repetir, enquanto, infelizmente, não vier pessoas falar comigo que estão tomando remédio, e às vezes há muito tempo, e não estão tendo o resultado que esperam, e infelizmente, então, eu percebi que é uma parte da minha missão avisar as pessoas que não é com remédio que elas vão curar as questões emocionais. A Grazi está comentando aqui: sexta parei no hospital com crise, e desde então estou tendo crises seguidas, não aguento mais. O que eu poderia fazer para tentar acalmar isso? Grazi, nesse momento, não sei se você já chegou a ter outras crises, né? Nesse momento, isso realmente é muito debilitante, né? Talvez quando você chega a parar no hospital com crise de ansiedade. É claro que eu não vou fazer nenhum diagnóstico aqui com um pequeno comentário, né? Mas às vezes a gente tem uma crise de ansiedade e a gente tem um ataque de pânico. O ataque de pânico talvez seria uma crise de ansiedade ainda mais intensa, e normalmente com uma grande sensação de eu estar passando mal, de eu estar morrendo, e às vezes que me leva a parar no hospital, como parece que está sendo o seu caso, né? E aí tendo essas crises frequentes, ou talvez esses ataques de pânico de forma muito frequente. E aí, Grazi, uma coisa que eu posso te falar e falar para todo mundo aqui, normalmente isso evidencia, deixa claro um adoecimento emocional, como a gente já fala, né? Sendo um transtorno de ansiedade, tendo crise de ansiedade ou ataque de pânico. Então, está relacionado à ansiedade, mas a ansiedade já num nível muito alto, que passa de um nível natural, normal, para um nível de adoecimento. E aí, nesse caso, é importante compreender algumas coisas. É importante compreender que isso é um adoecimento emocional. Muitas vezes, o que a gente percebe é que, às vezes, de muitos sentimentos e emoções, de coisas que eu fui engolindo, acumulando por muito tempo na minha vida. Então, vamos imaginar como se fosse um balão que vai enchendo, e chega uma hora que estoura. Muitas vezes a gente vai engolindo muitos sentimentos e emoções, e como eu falo, já repeti muito isso em muitos atendimentos e acolhimentos, a gente vai se acumulando disso, às vezes situações que a gente vai trazendo desde da nossa infância, da nossa relação familiar, de um monte de coisa que a gente vai passando ao longo da vida, e a gente vai engolindo, e normalmente a gente vê dois desfechos: ou um, ou outro, ou um e outro, que é quando chega uma hora que eu acabo explodindo, e aí eu acabo falando ou fazendo coisas que às vezes eu até me arrependo depois, ou eu acabo implodindo, que é quando a minha saúde começa a ser afetada. E aí tanto a minha saúde física, a saúde do meu corpo, hoje em dia está cada vez mais estudado e comprovado o quanto que as nossas emoções interferem na nossa saúde do nosso corpo, do nosso organismo, e ainda mais na nossa saúde emocional, desenvolvendo processos ansiosos, depressivos, às vezes uma irritabilidade, enfim, vários sintomas relacionados a isso, e as crises de ansiedade e ataques de pânico também dessa forma. Então, o primeiro grande passo é compreender o que está acontecendo, se permitir olhar para você, para sua história de vida. Se você já está parando no hospital seguidamente, está claro um adoecimento emocional. Nesse caso, a orientação é talvez ter sim um apoio médico, principalmente talvez um apoio médico, quem sabe de um psiquiatra, que talvez seja um médico especialista nessa área mais emocional, se a gente for falar assim. E ao mesmo tempo, como eu estava falando aqui para a colega,
acreditar que só um remédio vai resolver, infelizmente, acaba se tornando uma grande ilusão. E muito importante que você, como eu falei, se é um adoecimento emocional de um monte de coisa que eu acumulei, é importante você tirar um tempo para tratar seus sentimentos e as emoções. E aí um processo terapêutico, um acompanhamento psicológico pode te ajudar bastante. A gente está tendo, como eu falei aqui, o nosso treinamento Chega de Crise. Por enquanto as inscrições não estão abertas, mas vai acompanhando o nosso conteúdo diário aqui. Faz a sua inscrição para a Maratona Chega de Crise, que está na minha bio, é a inscrição gratuita. Você vai lá, clica lá no link, já faz a sua inscrição. A gente tem um episódio do Fala Ansiedade, que está lá no meu YouTube, ou nos aplicativos de música e de podcast, que eu falo só sobre crise de ansiedade e síndrome do pânico. Então vale a pena você assistir também, lá você vai conseguir aprofundar mais isso. Agora a grande questão é, se você está indo para o hospital, você está buscando nesse desespero do que você está sentindo. Não é no hospital que você vai resolver isso. Então a minha sugestão para que você queira resolver isso o mais rápido possível é buscar um acompanhamento psicológico. Eu sinceramente estou com a agenda super cheia, a gente está, enfim, se dedicando muito à maratona, às atividades, já tenho várias pessoas que eu atendo, já tenho várias atividades, mas se você quiser, me manda um direct e eu posso conversar com você e orientar, se você estiver disposta a realmente entrar num processo terapêutico, talvez a gente consiga encaixar um horário para você, para quem estiver aí, e quem estiver disposto a dar um basta nisso, e quem estiver disposto a investir no processo. Uma decisão que eu tomei é que eu não quero perder o seu tempo, eu não quero que você perca o seu tempo, e eu também não quero perder o meu. Então quem estiver disposto a dar um basta nisso, a de verdade olhar para si mesmo, a de verdade investir o seu tempo, a sua energia, muitas vezes é o seu dinheiro também que você vai precisar investir na sua saúde, fala comigo. Se você não tiver na dúvida e achar que não, vai acompanhando o conteúdo gratuito aqui, faz a sua inscrição na Maratona Chega de Crise, e eu te desejo tudo de melhor para você e para todo mundo que está acompanhando, e só quem passa por essas situações sabe de verdade como é que é sofrido, como é que é debilitante. Eu de verdade já acompanhei centenas, para não dizer milhares de pessoas com essa dificuldade, então entendo bem o grau de sofrimento que você deve estar vivendo, e é importante entender isso que eu estou falando e ouvir com o coração e tomar a sua decisão para que você consiga se libertar de verdade disso tudo, tá joia? Jardins, falando do Rio de Janeiro, né? A Fono, a Noemi Rocha do Rio de Janeiro também, legal. A Ruth de Belém do Pará. Boa tarde, Jorge, a Samela firme, boa. Oi, Giovana. A Itamara perguntando, né, o que eu faço para diminuir minhas crises. Tamara, existem vários caminhos, né? Um deles, por exemplo, a gente tem o nosso podcast Chega de Crise, que é justamente para ajudar as pessoas a se libertarem das crises. Agora, a gente tem alguns exercícios de respiração, a gente tem alguns exercícios talvez de um alongamento, tem algumas atividades que você pode fazer para interromper a sua crise, para diminuir a crise, como você falou. Agora, sinceramente, você quer continuar tendo crise? Você quer continuar passando a vida tendo que remediar as crises? Porque eu não quero isso para você, eu não quero isso para ninguém. Então, eu acho que a gente pode inclusive mudar nossa mentalidade de falar, peraí, mas existe uma forma de eu viver sem crise? Existe, de crises de ansiedade. Existe uma forma de eu viver sem crise de ansiedade? Existe. Existe uma jornada, existe um caminho, existe. Agora, acontece como mágica, acontece como uma pílula mágica? Não. Existe um processo. E esse processo implica trabalhar meus sentimentos, minhas emoções, trabalhar questões da minha história de vida, trabalhar, fazer uma gestão dos meus pensamentos, o que eu fico falando para mim mesmo, o que eu fico imaginando. Que tipo de atitude que eu tenho comigo mesmo e com a minha vida. Então, para que você consiga eliminar as crises de ansiedade da sua vida, requer uma certa transformação pessoal.
né? Pra gente ter um alívio aqui, um outro alívio ali, se você quiser só ter um alíviozinho, eu sugiro de repente até buscar um médico, talvez ele vai te passar um remédio, e aí você toma, dá um alívio, daqui a pouco volta, e aí alivia de novo, daqui a pouco tem que mudar de remédio, vai ficando nessa luta durante anos e anos, como muita gente que conversa comigo relata, né? Mas o desafio é justamente você se dispor a fazer uma transformação da sua vida. E aí o legal é que você não vai só se livrar das crises de ansiedade, você vai construir uma nova vida para você. Porque se a gente for parar para sentar e para conversar aqui, eu apostaria, como diz um cara que eu gosto muito, eu apostaria um chicabom ou um corneto daqueles, né, mais bonitinho, que se você for olhar para a sua vida, vai ter várias questões que você fala, poxa, isso aqui não está bem, eu não estou feliz com isso, talvez essa relação, coisas que eu fico guardando, tenho muitos sentimentos que eu vou engolindo, tem situações às vezes onde eu me sinto preso, tem coisas que às vezes eu sei que eu deveria fazer, sei que eu deveria arrumar na minha vida, mas não estou fazendo, tem coisas que às vezes eu vou empurrando com a barriga, então enfim, se a gente for parar para olhar mesmo, tem mil coisas que a gente pode olhar para a nossa vida. O grande desafio é que a gente às vezes quer resolver só o sintoma. A gente só quer resolver, não, Pedro, eu não quero mexer com a minha vida, eu não quero mexer com meus sentimentos, eu não quero olhar para mim, eu não quero nada. Eu só quero ter um alívio imediato desses sintomas físicos que estão me agoniando. E aí, eu sei que é repetitivo às vezes até, mas eu acho que é importante ressaltar que é muito normal quando a gente está tendo um problema, estou tendo uma dor, eu quero eliminar essa dor o mais rápido possível. De preferência, se tiver um remédio que eu tomo agora e daqui a meia hora eu nunca mais sinto isso, seria maravilhoso. O grande desafio é que, enquanto a gente fica esperando uma solução mágica, a gente fica perdendo muito tempo de vida. Assim como às vezes eu tô com uma dor de cabeça, eu tomo um remédio, passa a minha dor de cabeça. Ai, que ótimo. Só que eu fico tendo dor de cabeça todo dia, e se eu ficar tomando um remédio todo dia, daqui a pouco até esse remédio para dor de cabeça está me gerando outros problemas. Então o que eu preciso entender? Eu preciso entender o que está me causando essa dor de cabeça. E enquanto eu não entendo o que está me causando a minha dor, eu fico tentando remediar. Mas depois eu preciso olhar para mim mesmo, olhar para os meus hábitos de vida. Será que eu estou muito estressado? Será que eu não estou me alimentando bem? Será que eu não estou me hidratando bem? Será que eu não estou dormindo direito? O que está acontecendo? E aí quando eu vou entendendo o que está acontecendo, eu vou podendo ajustar essas coisas que estão acontecendo para que eu não tenha mais a dor de cabeça. Então, as crises são da mesma forma. Eu preciso olhar, eu preciso entender, preciso perceber as causas e eu preciso ir ajustando essas causas. E como eu disse, pode ser uma jornada muito interessante, pode ser uma jornada de redescoberta, de se conectar melhor com você mesmo, de trabalhar de repente a sua autoestima. Ontem, no nosso... a gente tem falado, por exemplo, no podcast Chega de Crise, a gente falou como entender, como ouvir, entender e acalmar o seu corpo. A gente falou depois no outro de... como é que foi? Aprender a se amar. Falamos de aprender a se amar, tem a ver com minhas crises de ansiedade? Tem. Falamos sobre feridas emocionais, tem a ver com as crises de ansiedade? Tem. Então, também está lá no meu YouTube, Pedro Costa Fala Ansiedade, coloca lá no YouTube, dá para assistir, e aí você vai entendendo um pouco mais de como é que é isso, da gente olhar para várias questões, se a gente quer de verdade se curar das crises de ansiedade, e não só ficar tendo um alíviozinho aqui, daqui a pouco dá uma piorada lá, e aí a gente fica lutando com isso durante tantos anos, né? A Daniela Santos está perguntando aqui, quando posso definir se a ansiedade precisa de ajuda? Bom, Daniela, olha só, boa pergunta. Como é que a gente pode definir que a ansiedade precisa de ajuda? Então eu vou contextualizar um pouquinho aqui em relação à ansiedade, né? A gente fala muito da ansiedade como se ela por si só fosse um grande problema. A grande questão é que, assim, a ansiedade, ela é um sentimento, uma emoção, um processo interno que está muito ligado à nossa sobrevivência. Um certo grau de ansiedade, ele é natural, ele é positivo. A gente tem, o ser humano, outros animais também têm. Tem a ver com a preservação da nossa espécie, que ativa no nosso organismo gatilhos
de coisas que a gente precisa e que a gente precisou ao longo da nossa evolução. Normalmente ligados a um processo interno que tem a ver com a gente lutar ou fugir. Então é como se, a partir de uma ameaça, uma situação ameaçadora, ligasse um alarme no meu corpo e me preparasse para lutar ou fugir. E, com certeza, se a gente for pensar, ou às vezes a gente vai assistir um Discovery Channel e ver lá os animais, vem uma ameaça, normalmente é um animal ali, eu vou caçar, ou eu estou sendo caçado, eu preciso lutar, eu preciso fugir, meu corpo se prepara para fazer isso e eu saio correndo, eu vou lutar e aí eu, enfim, vou sobrevivendo assim, meio que numa lei da selva, né? O grande desafio é que primeiro, a nossa realidade já é diferente da realidade que a gente teve milhares de anos ao longo da nossa evolução. As nossas ameaças talvez não sejam tão físicas, não é um predador que está vindo nos atacar. Às vezes é aquele boleto, às vezes é aquele relacionamento, às vezes é aquele, como uma colega veio falar aqui outro dia, aquele boy que fica me ameaçando meus sentimentos, meu coração. Ou aquela girl. Enfim, às vezes são desafios profissionais, às vezes é um desafio da minha vida, às vezes é um desafio de eu mesmo falando comigo mesmo, às vezes é essa minha sensação de ser insuficiente para encarar os desafios da minha vida. E todas essas questões às vezes vão mexendo com esse nosso mecanismo. E quando essa ansiedade vai aumentando, ela vai nos adoecendo. Uma comparação que eu faço é com o medo. Um certo grau de medo preserva a nossa vida. Quem não tem medo de nada, medo algum, é difícil que essa pessoa até permaneça viva. Porque a gente precisa ter um certo grau de medo para atravessar a rua e olhar para os lados. A gente vai dirigir, vai usar uma faca, vai fazer alguma coisa. A gente precisa de um certo grau de medo. Agora, quando esse medo passa de certo ponto, eu paraliso a minha vida, não faço nada, fico trancado em casa. E aí isso precisa de ajuda, né? A ansiedade da mesma forma. Agora é uma avaliação muito íntima e pessoal. Se é o seguinte, se você acha que a sua ansiedade está te trazendo dor, sofrimento, está trazendo prejuízo para a sua vida, você está deixando de fazer coisas, está fazendo coisas que você não gostaria de fazer, está sentindo que a sua vida está paralisada, está sentindo uma grande angústia, que você vive, não consegue viver no presente, a cabeça está sempre lá imaginando os piores cenários, é como se você tivesse sido meio que dominada por esse sentimento de angústia. E aí, nesses casos, podem ser um pouco mais sérios, quando a gente vai ignorando, a gente já talvez precisava de ajuda, vai ignorando, começa a ter crise de ansiedade, que aí é óbvio que eu estou precisando de ajuda, mas é uma avaliação íntima e pessoal de quanto que você quer continuar sofrendo com isso, se você está percebendo que não está conseguindo lidar com ele sozinha, e aí então, talvez seja assim um momento de precisar de ajuda, né? Primeira coisa é você olhar de forma muito íntima para si mesmo, para os seus sentimentos, para as emoções, e perceber se você está tendo uma vida que está fazendo sentido para você ou não está. Se você tem sofrido mais do que estado bem. O que está sendo a regra e o que está sendo a exceção na sua vida. O que está acontecendo na maioria do tempo e o que acontece na minoria do tempo. Se na maioria dos meus dias eu estou bem, eu estou feliz, eu estou disposto, eu estou alegre, tenho energia, eu faço as minhas coisas, e de vez em quando eu não me sinto bem, eu me sinto um pouco ansioso, eu sinto triste, eu sinto raiva, eu fico irritado, eu fico com preguiça, tudo bem, eu acho que é natural, a gente não tem que se exigir de estar 100% bem o tempo inteiro. Agora, se eu percebo que na maioria do tempo eu estou irritado, eu estou ansioso, eu estou agoniado, eu estou indisposto, eu tô com raiva, eu tô triste, e de vez em quando eu fico bem, aí acende um grande sinal, e aí sim, pode ser muito importante que eu busque uma ajuda, porque sinceramente, eu acho que você não merece, ninguém merece viver uma vida que não esteja sendo valida a pena ser vivida, e existe saída, existe caminho, existe sim uma ajuda que eu posso buscar, e depende da minha atitude de fazê-lo, né? Da minha atitude de fazer essa busca. Obrigado pela pergunta. A Elisângela perguntando aqui, mas como eu faço para descobrir as feridas que me fizeram ter depressão? Elisângela, às vezes as minhas feridas são mais óbvias, então às vezes eu já tenho uma clareza e às vezes eu não tenho uma clareza. E é para isso que muitas vezes um apoio profissional de um psicólogo, de uma psicóloga, pode ser bem-vindo.
Porque às vezes a gente consegue enxergar mais no outro do que na gente mesmo. E é claro que, como eu falei ontem, inclusive, sobre as feridas emocionais, eu não sei se você assistiu o episódio, mas às vezes a gente poder contar com o apoio de alguém que estudou, que se capacitou, que dedica a vida a ajudar as pessoas a, de fato, então, descobrirem a origem dos seus desafios e possa me orientar num caminho, num trabalho que eu possa fazer no nível emocional para desatar esses nós e curar essas feridas. Então o trabalho ele é muito esse. E muitas vezes, às vezes eu sozinho, talvez eu não consiga encontrar. Mas tem a ver com você se permitir olhar para si mesmo, olhar para sua história de vida, olhar para onde talvez você não queira olhar. Muitas vezes, para a gente descobrir a origem das nossas dificuldades, a gente precisa olhar para onde a gente tem ignorado a vida inteira. Olhar para debaixo daquela pedra onde a gente botou uma pedra em cima e achou que ia seguir a vida e nunca mais ia pensar naquelas coisas que talvez foram mais dolorosas, mais sofridas, mais traumáticas. Às vezes eu tive situações tão traumáticas que é como se eu meio que esquecesse, eu desse uma apagada. E aí, quando eu estou disposto a buscar isso, às vezes até essas memórias podem ir voltando. E aí eu vou me conectando, vou lembrando. E é claro que eu vou lembrando de uma forma segura e de uma forma orientada, no sentido de olhar, perceber, descobrir e desatar esses nós e curar essas feridas, né? Então, um apoio profissional pode ser importante e uma disposição pessoal de encarar aquilo que às vezes a gente vem varrendo para o tapete, para debaixo do tapete ao longo da nossa vida, né? Vamos lá. Eu sempre entro e eu falo assim, será que vai ter pergunta? Será que vai ter comentário? E eu no final, infelizmente, eu acabo terminando o nosso episódio sem dar conta de ler e responder todas as perguntas. Sou muito grato, honro muito a presença de vocês aqui. A gente ainda tem tempo, sim, então ainda tem aí quase meia hora. Vamos responder muito mais, vamos conversar muito mais. Mas eu quero avisar para vocês que até dia 8 de junho, quando começa a nossa maratona Chega de Crise, que vai do dia 8 a dia 15, até lá a gente tem Plantão Fala Ansiedade na terça, quinta e domingo. Então, terça, quinta e domingo, à 1 da tarde, estamos aqui no Instagram, no nosso plantão. Se não conseguir responder sua pergunta hoje, e de repente você talvez não está no seu tempo, no seu momento, buscar uma ajuda profissional, faça a sua inscrição no Chega de Crise e vai nos acompanhando aqui, que uma hora ou outra eu com certeza vou conseguir te responder. A Josi falou, responde a minha. Josi, eu acho que eu perdi a sua pergunta aqui, realmente não estou encontrando. Se você quiser fazer ela de novo, eu tento encontrar aqui. Olha, a Patrícia está trazendo aqui uma questão. Eu estava fazendo tratamento com um remédio, não vou ficar nem lendo o nome do remédio aqui, como eu já falei sobre isso, mas parei há um tempo, agora a ansiedade voltou bem pior. Bom, Patrícia, sinto muito por isso estar acontecendo. Está falando que está tendo várias crises por dia. Sinto muito por isso estar acontecendo com você. E quando eu fico repetindo muito, hoje no início do nosso plantão eu estava falando sobre isso, parece que é como se eu, sei lá, quisesse convencer vocês de uma coisa que não é verdade, ou como se eu quisesse, sei lá, puxar para o meu lado, porque eu sou psicólogo, ou sei lá o quê. Agora, o que eu quero deixar claro para vocês é porque, infelizmente, eu recebo relatos aqui da Patrícia de forma muito frequente. Talvez quase todo dia aqui, quando a gente vai fazer uma live, um plantão, tem gente que fala isso. Eu estava tomando remédio, parei e voltou tudo e voltou pior. Então, Patrícia, eu quero falar para você e agradeço muito você estar comentando aqui, porque com certeza o seu depoimento pode ajudar muita gente a cair essa ficha, a cair essa grande ficha. Porque é isso que acontece e infelizmente é isso que acontece, né? Eu vou tomando remédio, aí eu me sinto bem. É como se assim, eu tô com dor de cabeça todo dia, mas eu tomo um remédio para dor de cabeça todo dia. Só que aí eu não sinto a dor, mas o remédio não cura o que está me doendo, o que está causando a minha dor.
Aí eu vou tomando todo dia, daqui a pouco assim, eu tenho que aumentar, porque às vezes um só não tá jantando, aí eu começo a tomar 2. Aí vai segurando a minha dor de cabeça, aí daqui a pouco eu tenho que tomar 3. Só que aí daqui a pouco eu tô tomando um monte de remédio e continuo com a minha dor. E aí quando eu paro com os remédios, aí a dor vem ainda pior. Porque não só eu não resolvi o problema, como talvez eu tenha criado outro com esse uso crônico e tendo que aumentar as doses desse remédio para dor de cabeça. E é claro que a dor de cabeça talvez é um exemplo mais simples, mas para a gente entender que essas questões emocionais não são tratadas, não são curadas com remédio. Então o remédio está me dando um alívio, que pode ser bom, para que eu não precise ficar sofrendo tanto enquanto eu trato as causas. Agora, se eu tomo remédio e fico achando que aquilo vai resolver, infelizmente eu acabo tendo uma grande decepção. E é interessante até, eu usei o termo ilusão. Eu acreditar que tomar um remédio vai me curar da ansiedade ou vai me curar da depressão, talvez, infelizmente, eu esteja vivendo numa ilusão. Eu não sou contra o remédio, tá? Quero deixar muito claro isso. Tenho parceiros, a gente teve a presença de um médico aqui, do cardiologista, e sinceramente há inclusive às vezes uma parceria. Eu já encaminhei pessoas no atendimento, porque eu achei que dependendo de como é que ela já estava num grau de adoecimento, que às vezes ter um apoio médico poderia ser uma ajuda, contanto que ela entendesse que é uma ajuda para aliviar a dor que ela está sentindo, aliviar o sintoma, mas não para curá-la. E aí é preciso que você trabalhe, trate as suas emoções, sua vida e tudo isso que eu estava falando aqui. Agora, se eu acho que só o remédio vai resolver, aí é que talvez se torne uma grande ilusão. E quando a gente fala de ilusão, às vezes a gente fala também de desilusão, né? O que seria desilusão? Às vezes eu estou iludido, eu me iludi, talvez eu acreditei em uma coisa que de repente não era verdade, né? Eu quis acreditar. É igual às vezes, de repente, num relacionamento eu idealizo aquela pessoa e falo, não, agora eu encontrei a pessoa que vai me completar, que vai me fazer feliz, que vai resolver todos os meus problemas e que vai me fazer feliz 24 horas por dia e vai cuidar de mim e vai resolver tudo pra mim, porque eu encontrei o amor da minha vida. Não sei se alguém já pensou nisso, já viu isso. E às vezes eu deposito tudo ali na mão daquela pessoa, como se ela estivesse ali para resolver toda a minha vida. Ela quase que veio caindo do céu no meu colo para transformar e resolver todos os meus problemas. Não sei se alguém já sentiu isso, às vezes no momento de estar muito apaixonado ou apaixonada. E provavelmente, talvez, isso não se mostrou verdade, né? Até porque quem é responsável da nossa felicidade? Quem é responsável de resolver os nossos problemas? Então talvez a gente quis acreditar e a gente abraçou uma ilusão de que vai vir alguém de fora e vai resolver tudo pra gente, vai, né, cuidar da gente como se a gente fosse um bebezinho, como se fosse um pai, uma mãe que cuida do bebezinho, dá comida na boca, faz tudo pra ele ficar feliz. E aí, depois a gente tem muitas vezes uma desilusão. E aí a desilusão parece que é ruim, né? Às vezes, poxa, eu achei que você ia resolver todos os meus problemas, eu achei que você ia me amar de todos os jeitos, eu achei que você ia me fazer feliz todos os dias. E agora, não está acontecendo isso? Que desilusão, né? Mas às vezes a desilusão tem a ver com a gente encarar a realidade, né? Ali é um outro ser humano, também com necessidades, também com dificuldades. Não estou dizendo que existam relacionamentos que possam ser muito complementares, que pode ser uma jornada bacana, que pode ser um companheiro, uma companheira de vida, de jornada, de construir, de ter planos, sonhos juntos, mas é um outro ser humano. E não é o outro, ele ou ela que vai resolver todos os meus problemas. Então, às vezes, ter essa desilusão pode ser muito bom para eu cair a minha ficha, cair na real, que peraí, não, eu tenho que resolver minhas coisas, eu tenho coisas a compartilhar, a gente pode compartilhar junto, a gente pode ter uma vida junto, mas não é botar no outro a solução da minha vida, dos meus problemas. Então, a desilusão pode ser boa, porque aí eu posso enxergar a pessoa como ela é, e não
esse ideal que eu idealizei, botei num pedestal e falei que essa pessoa vai resolver todos os meus problemas. Então, às vezes, até a gente vai falar de perdão amanhã, às vezes eu tenho até que me perdoar para conseguir perdoar o outro se eu acho que esse outro me decepcionou. Porque, na verdade, talvez eu criei uma expectativa que era inatingível até para esse outro, né? Eu não vejo o outro, eu vejo o que eu quero criar em cima do outro. E depois eu fico muito chateado porque ele ou ela não correspondeu a essa minha criação. E aí vem uma grande desilusão, que me abre um grande espaço para eu encarar a realidade. E principalmente, talvez, para eu assumir a responsabilidade da minha vida, do meu bem-estar, da minha felicidade. E talvez de perceber e de entrar, talvez, numa relação mais real e não tão idealizada, né? Pedro, você tá falando de relacionamento, ele tava falando de crise de ansiedade, de remédio, você tá viajando demais aí, peraí, deixa eu ver se eu aterrisei aqui, olha aí, tem a ver, deixa eu tomar uma água aqui pra gente respirar. O que acontece? Aí, Patrícia e todo mundo que tá aqui. Às vezes do jeito mesmo que eu crio essa ilusão que de repente vai vir alguém que vai resolver todos os meus problemas, carregar no colo e me deixar feliz o resto da vida, eu posso estar criando uma ilusão de que eu vou tomar um remédio e vai resolver todos os meus sintomas emocionais, de todas as dores, dificuldades e feridas que eu fui acumulando ao longo da minha vida. E que, de repente, às vezes, coisas que eu quis ignorar na minha vida, um remédio vai mudar a forma como eu fico pensando, meus hábitos de pensamento, o que eu fico falando, o que eu fico absorvendo do mundo, os meus padrões de pensamento, de atitude, do que eu falo, do que eu me conecto. E não existe um remédio que faz isso, né? Existe um trabalho, uma dedicação para eu resolver isso. Como eu falei, pode ser o melhor trabalho da vida, porque é eu me conhecer melhor, eu perceber o meu valor, é eu fazer um monte de coisa pra mim. Assim como nesse exemplo do relacionamento. Às vezes eu perceber que eu sou responsável da minha felicidade pode ser uma jornada incrível. Porque enquanto eu fico esperando a princesa encantada ou o príncipe encantado que vai resolver minha vida, eu talvez esteja perdendo a chance de me encontrar comigo mesmo, que pode ser só eu que posso resolver a minha vida. Não que eu vou viver sozinho numa caverna. Não que eu não vou ter, enfim, né, poder ter apoio das outras pessoas. Mas a responsabilidade é minha. Então, às vezes a gente quer acreditar na ilusão de que alguma coisa que eu vou tomar vai resolver as minhas questões emocionais. E aí, infelizmente, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. Às vezes eu tenho que viver isso na pele. Às vezes eu tenho que viver isso na pele por X tempo para me desiludir dessa ideia, né? Realmente, agora eu tô vendo. Antes eu não acreditava, antes eu não queria acreditar, porque tava sendo bom até aquela ilusão de achar que de repente tudo ia se resolver de uma forma mágica. De que agora eu não teria que me esforçar para nada porque minha vida estava resolvida, ou porque minha saúde estava resolvida. Só que aí quando eu tenho essa desilusão, pode doer, pode ser uma pancada, mas pode ser talvez a pancada mais libertadora da minha vida. Pode ser a pancada de transformação da minha vida. Porque também muita gente vem falar comigo e fala: Pedro, agora que eu fiquei tomando remédio durante 15 anos, 20 anos, 10 anos, 5 anos, agora eu acho que eu cheguei no momento de me encarar, de me trabalhar de verdade. E aí eu só fico pensando assim, poxa, por que eu não comecei isso antes, né? Por que eu não comecei isso antes? Mas tudo bem. Eu falei isso ontem. Quanto antes melhor, mas nunca é tarde. Quanto antes melhor, mas nunca é tarde. E às vezes tem a ver com essa grande desilusão que talvez a dor possa nos trazer quando a gente percebe que o remédio estava sendo um apoio, às vezes uma certa muleta ali, mas que eu preciso de outras questões para de fato me libertar dos desafios que eu estou vivendo e assumir a responsabilidade de transformar a minha vida. E aí eu tenho um grande bônus que é construir uma vida que faça mais sentido para mim, perceber o meu valor, perceber a minha força, perceber a minha capacidade
perceber, como eu falo, começa a ter vários ganhos secundários que depois se tornam principais. Porque tem uma fala também que eu quero repetir para vocês aqui, que é assim, a pessoa falou, nossa, aquilo que eu sofri eu não desejo para ninguém. Aquela crise que eu tinha, aquele processo depressivo, aquilo que eu passei, eu não desejo para o meu pior inimigo. Mas hoje eu percebo que se não fosse aquele processo, aquela crise, às vezes crise de ansiedade, às vezes uma crise na minha vida, se não fosse aquilo, eu de repente não teria tomado as atitudes que eu tomei, transformado a minha vida do jeito que eu transformei. E hoje eu percebo que minha vida é melhor do que até antes de eu ter aquele problema. Ou seja, eu consegui transformar aquele problema, aquela situação, aquilo que eu chamei de problema, que eu estava não vendo, que ele foi uma grande oportunidade para eu transformar a minha vida, para eu dar um salto de qualidade na minha vida. E é isso que me empolga, é isso que me motiva, é isso que me dá um gás de estar feliz com o trabalho, não porque, como muita gente fala, ai Pedro, mas você fica lidando com gente chorando o dia inteiro, com gente com problema o dia inteiro, como é que você aguenta? Bom, mas também não vejo outros trabalhos que possam perceber e às vezes poder acompanhar essa transformação da pessoa sair de uma situação onde se sentia às vezes muito mal, se sentia refém da própria vida, para virar protagonista, o ator principal da própria vida, da própria história. Ver a pessoa que você, às vezes ela fala, mas você não precisa nem de falar, você olha no olho da pessoa, no rosto da pessoa, seja até online, a pessoa pode estar em outro estado, a pessoa pode estar em outro país. Você olha no rosto da pessoa e você sente que ela está com uma energia diferente, que ela está com uma disposição diferente para a vida, que ela está assim, não, agora, peraí, que agora aqui comigo, aqui eu vou encarar isso aqui, não deu certo, eu vou tentar de novo, vou tentar melhor. Porque agora eu vejo o sentido da vida, eu vejo o meu sentido na minha vida. E aí é um processo que de verdade eu também, não sei, honro todas as profissões, mas cada uma tem o seu ônus e bônus. Eu estou satisfeito com esse bônus da minha, apesar dos desafios. E desejo tudo isso para vocês também, né? Eu acredito muito que o ser humano ele é capaz de ter uma resiliência, de ter uma transformação incrível. Tem gente que eu já conversei, eu passei por situações, tive que passar sozinho ou sozinha, não tive ajuda de ninguém. Sofri que nem um condenado ou condenado, mas eu superei. E a gente é capaz, o ser humano é capaz de coisas que a gente nem imagina. Agora, será que eu preciso ter que lidar com tudo sozinho e sofrer por tanto tempo se eu percebo que eu posso ter um apoio? E é claro que também é uma decisão muito íntima e pessoal. Já estou me estendendo aqui na pergunta, mas vamos lá, vamos ouvir outras pessoas aqui. Aqui a Amanda está dizendo aqui, eu tomava 80 comprimidos por mês por dor de cabeça e meu neurologista tirou, falou que já estava ficando viciada com tanto remédio e me acalmou e me encaminhou para fazer terapia. Bom, Amanda, agradeço aqui o seu depoimento. Agradeço demais, gente, porque vocês vão conversando e vão trazendo depoimento, assim como a gente falou com o Dr. Carlos Henrique, que estava aqui com a gente num Fala Ansiedade, porque aí fica claro, né, que eu não estou inventando isso, não estou tirando isso da minha cabeça para querer, sei lá, fazer com que vocês façam o que eu quero que façam, né? Mas é encarar essa realidade, assim como a Amanda está dizendo, né? Quer dizer, a coisa foi se escalonando ao ponto dela tomar 80 comprimidos por mês para dor de cabeça e provavelmente ainda continuava com essa dor, né? E aí, uma das causas de dor de cabeça, da cefaleia, inclusive, às vezes é medicamentosa, né? Porque às vezes eu vou querendo resolver e vou entrando nessa coisa, como você falou, ficando viciada ali em tomar tanto remédio. E aí te encaminhou para fazer uma terapia, né? Então, ou seja, o seu neurologista, o médico, o neurologista te encaminhou para um processo terapêutico, para ir com um psicólogo ou psicóloga, porque ele percebeu que era uma questão emocional que precisava ser tratada, e se você tomasse 80 e depois 100 e 200, não era por esse caminho que ia resolver, e provavelmente já ia para um caminho complicado, né, em relação à sua saúde e tudo mais. Espero que você esteja bem, Amanda, espero que você tenha seguido a orientação do seu neurologista e eu espero que você esteja bem aí, seja com a questão da dor de cabeça e outras questões emocionais da sua vida, tá? E obrigado aqui por você estar compartilhando com a gente.
A Patrícia comentando, né? Foi exatamente isso que eu pensei, que o remédio daria um jeito. Então, Patrícia, obrigado por estar relatando, também com muito amor. Às vezes eu me empolgo, às vezes eu me exalto aqui. É meu jeito, né? Eu sou meio empolgado, do mesmo jeito que eu gosto de falar, trazer humor também, pra gente às vezes dar uma aliviada, e também porque é o meu jeito. Mas me empolgo porque o que eu tô falando aqui é uma coisa que de verdade eu acredito. Não tô dizendo que é uma verdade absoluta, não tô dizendo que eu sou dono da verdade, tá? Sou ser humano com dificuldades, com desafios. Eu não gosto nem de chamar de problema. Se tá aí uma dica, bem simples. Aquilo que você estava chamando de problema até hoje, pensa assim, qual que é o problema? Se você já mudar e não falar mais, isso aqui é um problema, se você chamar isso aqui de desafio, ou se você chamar isso aqui é uma oportunidade, talvez eu não esteja enxergando ainda, mas isso é uma oportunidade. Se você fizer essa transformação de não falar mais que você tem um problema, que você falar que você tem um desafio ou uma oportunidade e olhar para aquela situação e de verdade encarar, pensar, isso aqui é um desafio. Quando é um desafio, talvez você já tenha uma disposição diferente para encarar. E se você conseguir transformar de novo e falar, isso aqui é uma oportunidade, eu posso não estar vendo agora. Talvez eu esteja vendo só por um lado complicado, doloroso, difícil, mas se eu começo a mudar não só a palavra, mas como eu enxergo e perceber, isso aqui é uma oportunidade. Talvez eu ainda não tenha enxergado a grande oportunidade que essa situação está me trazendo. Mas eu vou olhar mais para fundo, eu vou olhar com mais carinho, com mais amor, e vou perceber que isso aqui está sendo uma grande oportunidade. E se você fizer isso, eu acredito que você já consegue transformar essa situação. Já pode ser um belo início para transformar, para sair dessa situação. Porque, como eu falei, todos nós temos os nossos desafios, todos nós temos as nossas dificuldades, e eu não sou diferente, como eu falei, eu não sou nenhum dono da verdade aqui, então, mas também posso falar para vocês que a gente está aqui de coração, eu estou aqui, o meu trabalho, é meu trabalho também, né? É o meu trabalho também, a gente tem, enfim, a gente tem, claro, uma grande parte, na verdade, a grande maioria da nossa dedicação aqui tem sido para compartilhar e, enfim, ter todas essas linhas editoriais aqui de conteúdo gratuito, porque eu acredito nisso, e eu acredito que também isso ajuda no meu trabalho, ajuda na minha divulgação do meu trabalho, ajuda para que eu consiga, talvez, trazer um nível de compreensão para essas coisas emocionais que a gente não aprendeu na escola. E que, eventualmente, sim, eu abro para atendimento, eu abro meus cursos, abro os treinamentos. E, claro, para quem fizer sentido e quem quer dar um passo a mais e quem quer, de repente, ter um apoio para de verdade, às vezes, resolver essas questões que já estão aí num nó há muito tempo, serão muito bem-vindas quando, eventualmente, a gente abrir. Agora, é muito bom também estar aqui. É muito bom também ter essa troca. Então, eu honro e agradeço muito. E às vezes eu me exalto e me empolgo porque, sei lá, né? Talvez eu queira ver vocês bem, quero ver vocês felizes. E enfim, talvez seja o meu jeito de contribuir. Vamos lá. Josi, responde a pergunta da Henry Amanda, que é a minha mesma questão. Josi, repete aqui então, porque eu acho que eu me perdi aqui nos comentários. A Vanessa está perguntando aqui, alguma dica porque eu estou tomando medicamento e ainda não estou bem. Vanessa, tem uma dica sim. A gente, talvez você tenha entrado agora, houve uma pergunta bem semelhante. O nosso plantão está muito falando sobre isso, tá? Então a minha orientação se tudo der certo aqui, se não travar alguma coisa, assim que a gente terminar, provavelmente esse plantão vai para o meu feed. Então ele vai ficar lá no ao vivo ou ele vai para o meu feed. Assiste de novo o plantão, eu falei um monte de coisa sobre isso. Principalmente para quem está tomando remédio e não está bem, de entender e talvez se desiludir da ideia de que só o remédio vai resolver. Então assiste de novo aqui o plantão, que provavelmente já vai te dar algumas pistas, tá?
Mas vamos tentar. Josi, faz a pergunta de novo aqui, Josi, se você ainda estiver aí, porque às vezes eu me perco aqui nos vários comentários aqui, não consigo encontrar. Ah, tá. A Amanda colocou de novo, acho que era essa, né? A Amanda tá dizendo aqui. Comecei a ficar atenta. Nossa, faltam 5 minutos aqui. Vamos lá. Comecei a ficar atenta às minhas crises para poder controlá-las sem ir ao hospital. Só que fiquei tão focada nas crises e sintomas físicos que não consigo ficar sem essas crises de pânico. Amanda, espero que tenha sido essa mesmo. Acho que essa vai ser a nossa última pergunta, tá, pessoal? Porque 1 hora aqui a nossa live cai. Ótimo, Josi. E a sua também, né? Beleza. Olha, Amanda, isso é algo muito comum. Isso é algo muito comum. E o que eu posso falar rapidamente do que você está trazendo, né? Você teve um passo que fiquei muito atento às minhas crises para eu não ficar precisando de ir no hospital. Só que eu fiquei olhando tanto para as crises que agora eu não fico sem elas, né? Como se elas fizessem parte da minha vida. E eu agradeço muito o seu comentário aqui, porque isso acontece muito. Eu fico tão focado, às vezes aquilo, sem perceber, virou às vezes o meu adoecimento de estimação, porque eu não paro de pensar nele, eu não passo de vigiá-lo. E aí, quanto mais eu foco, mais eu vigio. Será que eu tô respirando? Será que meu coração tá batendo? Como é que tá minha pressão? Será que não tá? Ai, meu Deus. E aí eu vou ficando nisso e vou ficando nisso. Eu paro a minha vida para observar e quase como se fosse para ficar vigiando as minhas crises de ansiedade. Infelizmente, isso é algo muito comum. E o que eu posso dizer é o seguinte. Nesse caso, eu sugiro muito que você busque uma ajuda profissional. Eu sugiro muito que você ou já faça a sua inscrição na nossa Maratona Chega de Crise. Se você acha que der para esperar do dia 8 ao dia 15, faça já a sua inscrição, porque é gratuita, vai ser um evento gratuito do dia 11 ao dia 15. A gente, como eu falei, até lá está tendo encontros diários à 1 da tarde. Cada dia a gente tem uma coisa. Hoje é plantão, Fala Ansiedade. Amanhã é o Fala Ansiedade temático. Terça-feira, outro plantão. Quarta-feira, podcast Chega de Crise lá no YouTube. Quinta-feira, plantão. Sexta-feira, Fala Ansiedade. Sábado, podcast Chega de Crise. Domingo, plantão, que é hoje. Então acompanha isso. Lá no YouTube tem 230 vídeos. Vários com meia hora, com 1 hora. Agora, o que eu posso responder é que... E eu quero pegar até uma frase do Tony Robbins, que é um dos caras, assim, do desenvolvimento pessoal que eu mais admiro. Tive a oportunidade de fazer um workshop com ele lá nos Estados Unidos. Trabalhei um monte de coisa. Ele trabalha muito o PNL, que é a programação neurolinguística. Andei em brasa com a orientação do Tony Robbins no final do workshop. Foi uma loucura. Mas o que ele fala é o seguinte, em inglês: where focus goes, energy flows. Parafraseando aqui aonde o foco vai, a energia vai atrás. Aonde eu foco, eu boto mais energia. E onde eu boto mais energia, tende a crescer. Então, às vezes, eu estou tão focado na minha dor, no meu problema, no meu sintoma, que ele tende a expandir. Então, uma das partes do trabalho, uma das coisas que eu faço, e aí é claro que a gente consegue aprofundar mais nos treinamentos, nos atendimentos, mas a gente vai falando aqui também nos conteúdos gratuitos, é que a importância de, não porque eu ignore o meu problema, ignore o meu desafio, ignore os meus sintomas, mas eu preciso começar a olhar para outras coisas. Eu preciso começar a olhar para o que eu quero na minha vida. E se eu fico olhando só para o que eu não quero, eu fico tendo mais do que eu não quero. Quero dar um exemplo. O próprio Tony Robbins, o Anthony Robbins, ele foi correr num autódromo. E ele foi correr num autódromo com capacete, com aqueles carros de corrida mesmo e tal, e tinha um instrutor do lado. E o instrutor falou para ele: olha, quando você estiver na hora da curva, olha para a pista. Tirei carteira de moto há uns 2 anos atrás, eu ando de moto, também tive essa orientação. Olha para onde você quer ir, olha para a pista.
Porque o que acontece na corrida? O pessoal tá aí na hora da curva, aí tem o pneu ali do lado e você fica com tanto medo de bater no pneu que você fica olhando pro pneu. E se você fica olhando pro pneu, adivinha para onde o carro vai? Adivinha para onde o carro vai? Se a gente fica com medo de bater no pneu do poste, a gente fica com medo de bater não sei aonde, e a gente fica focando ali, adivinha para onde a gente vai? Então, qual é a orientação do instrutor? É você olhar para a pista, olhar para onde você quer ir. Porque quando você olha, não só você vai conscientemente dirigindo, mas o seu organismo, o seu corpo, uma inteligência subconsciente que a gente não tem consciência, nos encaminha também para onde a gente está focando. Esse é o problema quando a gente fica muito imerso no problema que a gente está vivendo e a gente só fala disso, só foca nisso. A vida é isso, eu fico checando isso o tempo inteiro. E aí o que acontece? Isso vai expandindo, vai expandindo. Quando eu faço uma pergunta aqui, como é que você gostaria de ter, como é que você gostaria de viver a sua vida? Quero fazer um exercício aqui rapidamente para propor aqui para vocês, para a gente encerrar. Quando eu pergunto o que dói, aonde está doendo, qual é o problema, tem uma enxurrada de comentários. Um monte de comentários, dói aqui, dói lá, é ruim isso, é ruim aquilo. Aí quando eu pergunto, como que você gostaria que a sua vida estivesse? Como que você gostaria de estar se sentindo? Aí fica um cri, 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 cri. Porque acontece isso mesmo. Às vezes a gente está tão imerso na nossa dificuldade que a gente só enxerga ela. E aí a gente fica botando fermento ali. Então, uma das estratégias, um dos processos é a gente levantar um pouco a cabeça e pensar, é mesmo, como é que eu gostaria que minha vida fosse? Como é que eu gostaria de sentir? O que eu tenho de sonho, de plano que eu preciso retomar? E aí a gente vai começando a também focar no que a gente quer e não só no que a gente não quer. Às vezes a pessoa vem falar comigo, Pedro, eu queria muito um relacionamento, uma pessoa, enfim, quero me relacionar de novo. Como é que você gostaria de ser? Eu queria uma pessoa que não fosse assim, que não fizesse aquilo, que não fizesse aquilo. Eu falei, mas você só está falando do que você não quer, estou perguntando o que você quer. Nem sei, né? Então, uma orientação, seja aqui para Josi, para você, Amanda, e para todo mundo que está ouvindo e vendo, dedique um tempinho para pensar como é que você quer, o que você quer. E aí não adianta falar, eu quero uma vida sem ansiedade, sem crise, sem dor. Eu sei que, por que o nome da nossa semana é Chega de Crise, é Sem Crise? Porque eu sei que as pessoas que estão tendo crise se conectam com isso. Porque todo mundo fala assim, não quero mais, eu não quero a crise. Mas quando a gente vai trabalhar isso, a gente precisa tirar só de falar no negativo e falar o que eu de fato quero, sem um não. Porque às vezes eu falo, não quero bater, eu não quero bater, eu não quero bater, eu não quero bater, e fico batendo. Né? Então eu quero seguir, eu quero, sei lá, tá bem, eu quero estar feliz, eu quero me sentir mais realizado. A gente para tanto tempo para ficar imaginando os piores cenários, das piores desgraças acontecendo com a gente, e a gente já começa a sofrer como se elas já tivessem acontecido. Que tal investir um pouquinho de tempo imaginando os melhores cenários e se sentindo bem como se eles já tivessem acontecido e se conectando com uma força interna para que a gente realize. Não tem nada no mundo que a gente olhe que foi criado pelo ser humano que não existiu antes na cabeça de alguém. Infelizmente, talvez também não tenha muitas dificuldades e problemas que não tenha primeiro existido na cabeça de alguém. Né? Então, talvez, fica aí uma dica final. E terminando aqui esse nosso plantão, quem sabe você tira um minutinho, pega um papel e escreve como é que você gostaria que a sua vida tivesse. Faz um planejamento daqui a 6 meses, como é que você quer estar daqui a 6 meses? Como é que você gostaria que a sua vida fosse? Como é que você gostaria de estar se sentindo daqui a 6 meses? Bota isso no papel, faz isso sorrindo, imaginando como é que a sua vida pode ser boa. E depois que você fizer isso, aí você vai avaliar o que eu preciso fazer para chegar lá. Mas nenhum vento é favorável se a gente não sabe para onde a gente quer ir. E não adianta só dizer para onde a gente não quer ir. A gente precisa dizer para onde a gente quer ir. Beleza? Gente, beijo para vocês. Estamos no minutinho final aqui. Eu sei que ficaram perguntas. Tayane falando para responder a da Edinalva. Sei que ficaram perguntas. Na terça-feira que vem a gente tem outro plantão. Amanhã a gente vai falar sobre perdoar é igual a perder e doar.
Perder o quê? Doar o quê? Fica para amanhã, à 1 da tarde, aqui no Instagram, no nosso episódio 73 do Fala Ansiedade. Beijo para vocês.